Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje os meus convidados são Teresa Vieira e Radu Sticlea, que são respectivamente a diretora artística e o diretor do Festival Beast, que é um festival internacional de cinema que acontece no Porto de 27 de setembro a 1 de outubro. Olá a ambos e muito obrigado por estarem aqui estes minutos a conversar connosco. Olá e obrigada pelo convite, sim. Olá, obrigado, muito obrigado. É um gosto. Então, começando pelo princípio, gostava que nos falassem um pouco das origens e objetivos do Beast. Rado, Acho, segue. acho, acho que, acho que é melhor começar com isto. Sim, o festival começou no 2017, então foi a primeira edição, e temos um coletivo de pessoas que trabalham com cultura da Europa do Leste, em princípio. A maioria parte da Roménia, porque eu sou romeno, Uhum. nasci na Roménia e já tenho 10 anos aqui em Portugal, mas temos um projeto que funciona com a promoção da arte contemporânea da Europa do Leste, com a extensão para a Polónia, a Lituânia, a Ucrânia e muito mais países que temos na lista. Uhum. E em 2017 começamos com a nossa associação, que está aqui no Porto, e uma ideia de trazer mais a parte do cinema do leste, e assim a ideia do Beast começou. Eu tenho formação na arte do audiovisual, Uhum. com vídeo arte e filme também, e muitos dos meus colegas têm a mesma formação na cultura de artes visuais e o resto. E em 2017 nós pensamos que vamos ter uma pequena mostra do filme do Europa do Leste, mas depois a resposta do público e também das pessoas do Porto e também as respostas dos representantes oficiais do países que estão aqui em Portugal foi uma coisa surpreendida porque Uhum. tivemos uma boa recepção do projeto. E assim começou. E os objetivos são de promover a cultura da Europa do Leste através do filme. Muito bem. E que balanço fazem das edições passadas deste festival até agora? Até agora, cada edição tem uma outra ideia, tem um outro conceito, um outro país, um foco. E acho que em 2018 temos um artigo no Público dizer que é o mais interessante festival emergente do país e para nós foi uma coisa muito boa. E acho que o festival cresceu tanto, muito mais do que nós tínhamos a expectativa. Uhum. E também ajudou para nós ter um espaço cultural no Porto. Agora temos um escritório do festival, que é um espaço cultural, chama-se OCNA, e que está a promover a cultura da Europa do Leste durante o ano. Quando não temos festival, temos uma pequena galeria, temos livros, temos muitas mais coisas que promovem a região. Então, acho que o crescimento foi incrível e tenho todo o orgulho com o Beast até agora. E também, ou seja, um crescimento sustentado e que não é de tentar dar um salto mais à frente do que aquilo que conseguimos, é uma questão de ter uma ambição, ter ideias, ter uma vontade e através de também trabalho e colaboração e de amizade, muita amizade também, Uhum. irmos pouco a pouco desenvolvendo uma identidade de festival também, mas acima de tudo com uma questão muito importante para nós também de reflexão constante o que é que nós também representamos aqui neste contexto cultural e o que é que podemos ou não fazer. E é um crescimento que não se pretende de só número de filmes, ou seja, aumentar o número de filmes, aumentar o número de espaços, mas acima de tudo de perceber com o que é que nós podemos contribuir para o tecido cultural nacional, do Porto e até para fora. Muito bem. E conseguem, olhando para a programação deste ano, conseguem identificar alguns temas que sejam presentes em mais do que um filme? Um, Nós, sim, da nossa parte, cada edição tem outra direção artística e Uhum. este ano, com a Teresa, tem uma nova direção, mas temos coisas que se aconteceram no edições anteriores e a Teresa pode falar sobre isto mais do que... sim. Ou seja, nós temos sempre uma atenção para, com, por exemplo, temáticas queer e representatividade queer no Uhum. nosso festival, que vai assumindo diferentes formas ao longo dos anos. E este ano, o que nós decidimos foi de fazer, por exemplo, duas colaborações com dois festivais de cinema queer, de dois países em particular, Uhum. nomeadamente a Eslováquia e a Ucrânia,
A Ucrânia, julgo que é acho que é bastante óbvio porquê. Queremos manter o nosso apoio à Ucrânia e, neste caso, este ano decidimos ter uma mostra de cinema queer ucraniano em colaboração com o primeiro festival de cinema queer que teve este ano a sua primeira edição. E, portanto, este sentido que eu falava há pouco de ideia de colaboração e trabalho em equipa também se expande nesse sentido de haver trocas entre nós e outros que estejam lá fora e que queiram também partilhar os seus trabalhos. E depois, da parte da Eslováquia, foi o ano passado, houve um homicídio de duas pessoas queer à frente de um bar, um safe space para pessoas queer, LGBTQIA+, e nós decidimos que, em jeito de homenagem e também de um ponto de partida para uma reflexão daquilo que se poderá estar a passar em termos do contexto sociopolítico do país, para se entender ou para se discutir esta questão, decidimos também trazer filmes queer da Eslováquia. E depois, em contraponto também, nós temos sempre um foco, um país em foco todos os anos. Ia-te perguntar, a Eslovénia, não é? Exatamente, a Eslovénia, e que entra neste foco queer, no sentido em que a Eslovénia foi o primeiro país desta região da Europa a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção, e portanto também decidimos, de certa forma, trazer um pouco dessa realidade para o nosso festival através da mostra de um documentário, uma longa-metragem, que de certa forma nos mostra um bocadinho do histórico dos movimentos artísticos, culturais, ativistas que decorreram desde 1984 até praticamente ao presente, até este preciso momento em que, de repente, ok, temos alguma coisa a acontecer também de um lado que consideramos positivo, não é? E, portanto, a representatividade queer para nós é muito importante. Não acontece só aqui nestes programas, obviamente também temos outros filmes noutros contextos que retratam muito das questões queer, mas sem dúvida que é um dos destaques do nosso programa. Ias dizer alguma coisa, Radu? Sim, queria adicionar que esta parte da cultura queer e representar a cultura queer, o nosso festival também tem uma qualidade artística, a qualidade narrativa dos filmes, certo? Porque é um festival de cinema, mas através disso também temos uma parte do ativismo, porque se vamos falar sobre a Europa do Leste e direitos humanos, estás a falar sobre a cultura queer, imediatamente. Estamos a pensar sobre a Polónia, a Hungria, tem regras restritivas com esta comunidade. E o festival está a tentar pôr as vozes que não têm um espaço no país deles, em Portugal. E, nesse sentido, acho que a OCNA e o BEAST, que é o festival, têm um sentido de ativismo também. Também um movimento de ativismo. Exato. Eu ia-vos perguntar, imagino que a resposta seja sim, se a diversidade é preocupação ao programar este festival. Sim. Por acaso, já falámos algumas vezes entre nós que é curioso que nota-se como a composição de equipas também influencia esse tipo de questões, no sentido em que a diversidade estando presente desde o início, às vezes torna-se uma não questão, ou seja, torna-se algo bastante natural. Quem está nos lugares de decisão, fazendo parte dessas cotas de diversidade, a verdade é que acaba por refletir de uma forma um bocadinho diferente. Quem não está num certo lugar de privilégio constante, acaba por ter muito mais presente, eu acho, esse tipo de questões e, portanto, para nós, obviamente que temos e fazemos questão de ter a questão da representatividade, mas que nos surge também de forma bastante natural, ou seja, não é uma coisa que temos que estar a impor cotas sequer, acontece muito naturalmente porque a própria equipa, todas as pessoas que trabalham neste festival, de certa forma temos um arco-íris bastante curioso de diversidade. E isso é muito importante para nós, que desde o início, desde o core do festival, isso esteja presente. Muito bem. Desculpa, avança. Não, queria dizer que também é muito importante para nós, para o nosso coletivo, que somos pessoas de todo o lado da Europa do Leste, também de Portugal, e com cada edição estamos a aprender mais coisas sobre uma região da Europa do Leste. E um exemplo deste ano é a nossa seção de Ciência e Geografia, que está a falar sobre o intercâmbio entre a Europa do Leste e a África. É uma coisa que é muito interessante para nós que somos da Europa do Leste, para descobrir mais de parte do arquivo
e por que temos esta ligação entre a África e a Europa do Leste. Uhum. Ocorre-vos fazer mais um ou outro destaque da programação, assim que achem filmes que achem que são imperdíveis? Sei que a pergunta é ingrata. Sim, mas acho que, por exemplo, uma coisa que é muito curiosa é que nós temos um mini foco numa pessoa que foi fundamental na história do cinema, que é Esther Kurumbachova, e é realizadora, era set designer, era costume designer, era um bocadinho de tudo, esteve presente em todos os clássicos de Czech New Wave que poderão imaginar. E vamos ter dois filmes, um realizado por ela e outro de Vera Chytilova, um pouco à procura dessa figura, dessa pessoa, de chegar mais próximo de Esther. E acho que é muito bom, porque ao mesmo tempo, ou seja, nós temos vários focos em tantas coisas, mas ao mesmo tempo focarmos em alguém que não é só um papel de realização, também achamos que é importante, que há tantas categorias, há tantas profissões no cinema, e conseguir ter também um espaço para alguém que foi tão importante de tantas formas tão diversificadas no mundo do cinema e na história do cinema, também para nós é bastante importante, e isso faz parte de um programa maior que é o Visegrad Hub, e que para nós também é muito importante. Querem-nos falar um pouco dos eventos paralelos, além dos filmes que vão ser apresentados no festival? Sei que vão haver outros eventos. Sim, temos uma lista de eventos com muitos realizadores e também produtores do filme da Europa do Leste. Este ano temos a primeira edição de uma plataforma de coprodução para a indústria. Estamos a conectar produtores da Europa do Leste com produtores de Portugal e de ter algum projeto coproduzido com o Porto no futuro do festival. Na parte de eventos paralelos que temos programados para o público geral, Uhum. temos, claro, grandes convidados, como é Karpo Godina, um realizador da Eslovénia. Uhum. Ele vai estar presente aqui e poder ter o encontro com o público. Temos também um masterclass de cultura queer na Europa do Leste, com convidados do nosso programa. E temos muito mais. Teresa, ajuda-me, porque Não, temos e, tantos eventos. e identificaste também a questão do cine e a geografia, ou seja, nós vamos mostrar um filme, uma raridade nessa sessão, e depois temos a Yolanda, que é uma investigadora que tem trabalhado muito sobre estas questões, sobre estes intercâmbios, sobre estas questões da ligação entre a Europa do Leste e África, e Uhum. ela vai também dar uma conversa que achamos que é também bastante importante. Isto não é a primeira vez também que este programa existe no nosso festival, e é um programa que gostamos de manter em continuidade, porque achamos que é um diálogo que tem que ser reativado, mantido e continuado, e sem dúvida que vai ser muito provavelmente uma das conversas também mais interessantes no festival, da parte mesmo de alguém que tem investigado muito ativamente, e a partir desta ideia de vermos um filme que retrata precisamente isso. Portanto, o filme é o mote e depois a partir daí temos a conversa. Uhum. Uhum. Acho que quase todo o programa, cada parte do programa tem um ponto de conversa e tem algum convidado que vai ajudar a perceber mais sobre a sessão, sobre os filmes. E isto é um trabalho que estamos a fazer também com os nossos parceiros, de ter pessoas presentes aqui no Porto durante o festival. Porque também consideramos que muitas vezes também para se entender aquilo que as pessoas estão a ver e entender certos contextos é muito importante também ter pessoas a representar um bocadinho aquilo que se está a passar na tela, nomeadamente, por exemplo, nós temos uma sessão de post-porn, e mais do que sermos nós a tentar explicar o que é post-porn, trouxemos o festival com o qual colaboramos, o Post-Porn Film Festival de Varsóvia. Não é escolhido por acaso, obviamente, não existe também por acaso, obviamente. Estamos a falar no contexto político da Polónia, portanto, a existência deste festival em si é um gesto político, e para Uhum. nós é também um gesto político não só mostrar as curtas-metragens realizadas por e com produções polacas cá, e com os diretores do festival a explicar não só esse seu contexto político, mas também o que é o post-porn e de que forma é que isso é importante nestes contextos, e não só. E, portanto, uma parte de análise mais fílmica, de tentar entender esse movimento, mas Uhum. também aplicando, por exemplo, neste caso específico da Polónia. Vou terminar perguntando-vos como é que olham, em termos mais genéricos, abrangentes, para o cinema da Europa de Leste atualmente, para o cinema feito na Europa de Leste atualmente.
Bem, claramente gostamos bastante. Não, ou seja, acho que cada vez mais, e mesmo nota-se até no contexto internacional de festivais de Uhum, cinema, é um cinema que tem captado cada vez mais, infelizmente, a atenção internacional, que tem ganho muitos prémios, mas acima de tudo parece-nos ser também, e é também isso que nos move. Há um certo lado politizado de ativismo que se sente muitas vezes, e é isso também que tentamos trazer, e de um tipo de abordagem artística que se sente fresca, inovadora, e de que mesmo assim, com muito das tradições de cinema que cada país traz consigo, porque a questão é que nós estamos aqui novamente a criar um bolo e faz sentido englobá-los, mas ao mesmo tempo também, e daí, por exemplo, termos países de foco, uhum. de tentarmos perceber em cada contexto o que é que está a acontecer, mas há qualquer coisa a borbulhar constantemente e nós simplesmente queremos trazer o que de melhor houver para mostrar, mas sem dúvida que é muito entusiasmante. Uhum. Sim, acho que tem tantos novos realizadores do Europa do Leste que têm tanta visibilidade e acho que por isso temos um festival, porque não podemos pôr tudo só numa edição de um festival e acho que a Europa do Leste tem esta ideia de ser um espaço para uma programação de festivais que é mais niche, que é mais escondido e mais exótico e para nós acho que temos de trabalhar mais de fazer cinema da Europa do Leste mais conhecida e mais acessível para as pessoas e de ter um festival de cinema da Europa do Leste aqui no Porto, tipo no fim ou no início do continente. Uhum. Um, Estamos a viajar muito, com cada edição estamos a viajar para cada país e este ano, como a Eslovénia, como já disse, estamos a descobrir mais sobre o país em termos de filmes. Então, para nós, também não podemos dizer qual é a ideia da Europa do Leste através do Uhum. cinema ainda. Mas acho que em 20 anos, quando vamos ter todos os países já, podemos dar um olhado mais geral na região. Muito bem. Eu recordo que o BIST acontece de 27 de setembro a 1 de outubro em vários locais do Porto. Teresa e Radu, muito obrigado. Foi um gosto conversar convosco. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado.